Vocês já ouviram falar na crença central de desamparo? E sabem como é que a gente faz para lidar com isso, caso essa crença faça parte da tua vida? Qual que é o prejuízo que ela pode causar? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Lia Plutarco, eu sou psicóloga e vamos lá falar um pouquinho de desamparo por aqui, para a gente se sentir bem amparado, claro. Esse vídeo tá marcando o final dessa tríade, gente. Eu falei já da crença de desamor, já falei da crença de desvalor, se você quiser ver um pouquinho sobre esses dois vídeos. E um vídeo também que eu falo das 3 crenças centrais, eu vou deixar todos aqui embaixo na descrição. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a crença de desamparo. Então eu vou começar definindo rapidinho para vocês o que é a crença de desamparo, né? A gente sabe já que as crenças centrais, elas são essas ideias que a gente tem sobre a gente e que influenciam em vários comportamentos, no que a gente faz no nosso dia a dia, e que é um calo no sapato que só aperta quando a situação acontece, né? Então não é que você passa o dia inteiro pensando em você da forma que a crença central fala, é quando a situação acontece. Então, teve uma briga ali com um amigo, aí muitas vezes essa crença aparece, né? Ou então teve uma situação que você se sentiu meio mal, aí essa crença aparece. Então ela ativa e desativa em alguns momentos. É importante a gente entender isso em relação às crenças, tá? A gente não pensa desse jeito o tempo todo. A emoção tá ligada também a essa ativação dessa crença aí. Então vamos falar da crença de desamparo. Como é que a gente pode definir uma crença de desamparo? Qual que é o perfil das pessoas que normalmente têm a crença de desamparo? A crença de desamparo, como o próprio nome diz, são pessoas que normalmente vão ter dificuldade em se sentirem vulneráveis, com dificuldade de realizar as coisas, frágeis, inadequados, incapazes, com dificuldades ou falhas na capacidade de se autoproteger ou até de fazer as coisas tão bem quanto as outras pessoas. É uma crença que está muito ligada com a ideia de autoeficácia, que é essa ideia de você confiar naquilo que você diz que vai fazer. Então, uma pessoa com autoeficácia e que provavelmente não tem muito essa crença de desamparo, ela pega e fala assim, eu vou construir uma casa naquele terreno. E ela que vai construir com as mãos dela, e ela tem total confiança que ela vai aprender a fazer isso, entendeu? Ela vai pegar vídeo, ela vai pedir ajuda, ela vai fazer. E tá tudo certo. Isso vale pra qualquer coisa na vida, né? Pra construir a casa, como eu falei, pra fazer uma dieta, pra ler um livro, pra cumprir um determinado objetivo. Então, uma pessoa que tem uma crença de desamparo, ela não tem essa confiança toda. É aquela coisa, ela até diz que ela vai fazer a dieta, mas você falar assim, você bota a tua mão no fogo que você vai mesmo fazer essa dieta, aí ela, não sei, né, que fogo queima, eu só tenho essa mão. Vamos devagarinho. Então, às vezes, ela pensa dessa forma sobre ela. É uma sensação da própria pessoa, né, tá fora do seu controle, assim. Poxa, eu digo que eu vou fazer, mas eu não sei se eu vou fazer mesmo. Pode ser que seja, pode ser que não seja. E aí muitas vezes vai achando desculpa pelo meio do caminho, vai ficando insatisfeito em relação a tudo isso. Enfim, é uma crença bem complicadinha. Onde é que essa crença de desamparo aparece mais? De um modo geral, é uma crença bem ligada com a produtividade. Então, ela vai aparecer bastante em qualquer situação, normalmente o trabalho, mas também em várias outras da vida, em que a pessoa precisa se comportar em função de metas e objetivos. Então, quero alcançar um peso diferente, quero mudar o meu corpo, quero juntar dinheiro, quero fazer coisas na minha vida profissional. Então, enfim, qualquer coisa que a pessoa tenha uma meta e um objetivo e que ela precise se comportar em função disso, a crença de desamparo ela vai aparecer. E se é uma crença de desamparo que gera prejuízo, em que a pessoa realmente acredita, né, que ela falha nessa capacidade de se proteger, de ser forte, de conseguir ser vulnerável e se sentir forte ao mesmo tempo, de conseguir fazer as coisas, de dar conta, de fazer as coisas tão bem quanto os outros. Se ela tem essas ideias de uma maneira distorcida, se ela não acredita nisso de uma forma legal, então isso provavelmente vai aparecer de uma maneira meio complicadinha, como eu disse pra vocês. Por quê? Porque a pessoa vai procrastinar, fazer os objetivos pela metade,
dizer, ah, eu não consigo, deixa para o ano que vem, deixa para outro momento, porque é muito difícil, porque eu não sou capaz, porque eu tô cansado, porque sei lá o quê, então, enfim. E aí a pessoa meio que não acredita, não confia nessa capacidade dela de ter essa autoeficácia, como eu falei pra vocês, né, que é o nome que a gente dá pra essa capacidade de fazer essas coisas, de alcançar e conquistar esses objetivos. E aí, quais que são algumas coisas, né, que tem aí no passado dessas pessoas que às vezes ajudam a explicar e a gente a entender o porquê que essas pessoas são assim, porquê que elas têm essa crença. É comum que a gente encontre pessoas que tiveram pais super protetores, nesse caso, né? Então a criança era um bibelozinho, era frágil, né? Não, você não consegue, eu vou com você, deixa que o fulano me ajuda. Aí às vezes fica ali uma crença de desamparo pra pessoa cuidar depois. Outra coisa é pais super exigentes, com padrão perfeccionista muito alto. Então, tipo assim, até deram autonomia para aquela criança, mas cobravam tanto que ela tivesse um desempenho tão alto que a criança meio que sempre se sentiu falhando, né? Então chegou na conclusão de que eu não consigo, não faço as coisas bem. E também pode acontecer de pais que acabaram sendo meio negligentes, às vezes até por características da própria criança. Então, sabe aquela criança baixa manutenção? A criança que ninguém nunca precisou estudar com ela, ninguém nunca precisou porque ela sempre tirou as melhores notas e ela sempre isso, sempre aquilo. Isso é a cara de dar uma crença de desamparo no final da história. Por quê? Por mais que uma criança ela seja exemplar, ela é uma criança. Então é óbvio que se ela sempre estudou sozinha, que ela estudou provavelmente, né, tapeando o sistema. Então, criança faz coisa de criança. Então, tem que estudar para a prova. Vai estudar em cima da hora. Vai decorar os negócios de um jeito que não é para fazer. Vai estudar num horário que não é o melhor horário. Então, o pai, por mais que a criança seja exemplar, é legal que o pai não seja negligente nesse sentido de dar o horáriozinho, de dar o limite, de dar ajuda, né? Pra isso não ficar muito pesado e não acabar desenvolvendo uma crença de desamparo depois. Porque quando a criança faz só, ela faz em cima da hora, ela faz atrapalhado e no final das contas ela fica a tal da síndrome do impostor, né? Assim, que o pessoal apelidou assim na internet. Mas que normalmente é essa tal dessa crença de desamparo aí, né? Que o nome mais técnico. Porque é mais ou menos isso, assim, tipo, poxa, eu arrumei a casa, mas eu arrumei nos 10 minutos finais antes da minha mãe chegar pra eu não levar uma bronca. Então eu sei que eu não fiz um bom trabalho arrumando a casa, que não foi o melhor que eu podia dar e tal. Então fica um pouco essa sensação, às vezes, da síndrome de impostor e a sensação de que melhor do que isso eu não consigo, porque eu tô tão acostumado a minha vida inteira a fazer dessa forma que não é tão legal, que ficou a crença de desamparo pra eu lidar. Então, em geral, esses são os perfis ou possibilidades de perfil aí que a gente pode ver. E aí, vícios que vêm disso, né? Assim, costumam se comparar muito com as outras pessoas, normalmente sempre se inferiorizando, se colocando numa posição de que não tão legais e, obviamente, né, muitas vezes adotam pares para se comparar, que é me comparando ali com Bill Gates, porque se ele pode, por que eu não, né? Então, às vezes, a comparação é injusta pra caramba. Muitas vezes tem o mesmo perfeccionismo, né, que às vezes eu disse que tá nos pais, às vezes tá na própria pessoa, essa ideia também de que tem que ser tudo muito bem feito, e aí tudo que é pensado de forma perfeccionista dá muito trabalho para ser executado, e aí dependendo do quão perfeccionista a pessoa é e do quanto esse perfeccionismo às vezes não está contribuindo para melhorar as coisas, ele atua como um mantenedor da crença de desamparo. E ainda, né, uma comorbidade muito comum de quem tem a crença de desamparo é a ansiedade, porque não tem como a gente estar o tempo inteiro se sentindo, né, um fracasso, que eu tô falhando, que eu tô sendo incompetente, que eu tô sendo inútil, que os outros fazem melhor do que eu, e eu não tá ansioso, né? Vou ficar, obviamente, muito preocupado com tudo isso, e aí a pessoa começa a ter cada vez mais dificuldade de lidar com as coisas. Então, para aprender a lidar com isso, né, o que a gente faz? A pergunta de ouro desses vídeos aqui, né? O que eu faço para aprender a lidar com isso? A resposta não é muito diferente das outras, a gente precisa aprender a pensar de uma outra forma, precisa lidar com esses pontos, né? Precisa lidar com perfeccionismo, precisa lidar com isso que você pensa sobre você para que fique mais flexível. Mas uma coisa interessante para quem tem a crença de desamparo é desenvolver resiliência.
essa capacidade de entender que a coisa não sai como planejado, né? Mexe no perfeccionismo, mas vai para além, sabe? Não é só no sentido de não sai como planejado porque não sai perfeito, mas é a pessoa entender que essas noções de força, de vulnerabilidade, de capacidade, ela não é muito boa em ninguém. Não, tem gente que é treinado, né? Assim, a pessoa aprende a ser disciplinada, mas tem falha. A disciplina da pessoa mais disciplinada do mundo, ela tem falha. A pessoa que faz milhares de coisas do mundo, ela faz com falha. Porque nós temos corpos que são projetados para buscar prazer e que são projetados para criar desculpa para a gente descansar. Então, por mais treinado que você seja, ainda assim vai ter falha, né? E a gente precisa aprender a se olhar com mais compaixão e entender que por mais que seja um grande objetivo da sua vida, e para muita gente que tem essa crença de desamparo é ser uma pessoa fazedora de coisas e ser super disciplinada, ainda assim, quando você estiver no seu melhor, você ainda vai ter umas falhas. E tá tudo bem, né? Porque é assim, nós somos seres humanos, não máquinas. E aí, falando um pouquinho das técnicas que a gente usa para intervenção. A principal técnica de intervenção é a reestruturação cognitiva, que a pessoa se dá conta que ela pensa dessa forma o tempo inteiro e ela aprender a pensar de uma forma diferente. Falando especificamente do viés da crença de desamparo, ela vai precisar começar a entender que ela precisa olhar para as coisas com menos perfeccionismo, normalizar alguns cenários e até mesmo aprender a diminuir a exigência, né? Então, exemplos aqui. A pessoa que faz dieta e aí sai da dieta e chuta o balde, né? Ela tem que aprender a voltar e entender que a dieta é todo dia, um pouquinho para sempre. E aí ela vai entrando no raciocínio que tem mais a ver ali com a realidade do que esse da crença dela de que tem que ser perfeita, a gente tem que seguir a dieta. Não vai dar não, né? Vai falhar. E aí vai falhar, a crença de desamparo se mantém. Então a gente precisa ir buscando esses caminhos. O caminho para isso é o exame de evidências, né? Questionar os próprios pensamentos, fazer a definição dos termos, assim como na crença de... Só que daqui termos diferentes, né? Assim como eu falei na crença de desvalor, aqui na crença de desamparo, também isso é muito legal. A gente definiu o que é, por exemplo, competência e incompetência, a gente definiu o que é força e fraqueza, a gente definiu o que é capacidade e incapacidade, pode ajudar bastante esse paciente a ver as coisas de uma maneira mais legal. E, por fim, a gente praticar isso no dia a dia. Então, são pacientes que se dão muito bem com agenda, técnica de gerenciamento de tempo, percepção dos próprios limites, para encontrar aí um caminho legal que não deixa as coisas tão pesadas quanto a crença de desamparo às vezes costuma deixar, tá? Beijo grande, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que esse ficou mais longo do que todos os outros, porque eu não sei se deu pra perceber, mas esse aqui é o meu calo. O calo do meu sapato é a crença de desamparo. Então eu acabei falando um pouquinho mais sobre ela, porque eu convivo todo dia, né? A gente acaba tendo mais o que dizer. Bom, gente, brincadeiras à parte. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Comentam, curtem, compartilham. Beijo grande e até o próximo. Tchau, tchau!